alguns princípios de comportamento canino. E agora a gente vai tratar aqui o assunto assim, pegar o filhote do zero, entendeu? Os cuidados necessários aí, a educação, Claro não. ambientação, socialização, a parte da, né, Estudar. o Mesma momento, o coisa, momento acredita? certo aí para começar o adestramento, né? E assim por diante. Deixa eu ver o que. Marco, eu tô conseguindo te ouvir. Se você tiver com algum problema aí, qualquer coisa eu desligo o seu microfone e aí a hora que você quiser falar comigo eu habilito ele. É o Marco que está falando? Bom, tá Não. bom. Você não. Tá. Beleza, eu vou seguir normal aqui a nossa apresentação. Qualquer problema, se eu perceber que está meio barulhento, eu desabilito o microfone e a gente reabilita a hora que sair aqui o bate-papo. Aliás, vamos fazer melhor. Eu vou fazer melhor aqui, para ficar mais fácil para todo mundo. Eu vou desabilitar os microfones e se alguém quiser falar, me manda uma mensagem aqui no bate-papo, que aí eu habilito e a pessoa fala. Acho que fica mais fácil a gente trabalhar assim. Bom, aqui em casa também eu tenho um cachorro, fica latindo e tal, então qualquer coisa minha esposa põe ele para ficar quieto. Deixa eu desabilitar. Tá, agora só tem eu falando, né? E vamos ver então, só reconfirmando aqui os participantes. Marco Aurélio, Danilo, saiu um. Bom, tá bom. O evento está sendo gravado, vou seguir aqui normal aqui com a nossa apresentação. Pessoal, então eu tenho aqui a nossa apresentação, tá certo? Vamos seguir aqui esse slide, se eu não me engano ele está com quantos slides aqui? Deixa eu só ver direitinho. São 16 slides, tá? Mas a gente tem bastante coisa para fazer. E eu gostaria de começar com um vídeo. Eu sempre gosto de começar minhas apresentações com um vídeo para a gente se conscientizar aqui com o que está sendo apresentado. E ao longo do nosso material nós irmos... tudo aquilo que a gente fala fazer mais sentido, né? Bom, o vídeo está em inglês, tá? Mas o contexto, ele é autoexplicativo, tá certo? Então não há necessidade de a gente ficar se atendo muito aqui ao idioma, beleza? Vou dar um play nele aqui e vocês acompanham comigo. I like it because it makes them feel like my little girls, my babies. We're all guilty of spoiling our pets occasionally. But Anne McNeilage has taken it to the next level, splashing out £30,000 on her two Shih Tzus, Diva and Abba. I spend most of my spending money on the girls. So if you were to sit and calculate what someone was to spend in their own hobby or nights out, I would say it would probably work out the same. They would come first. It's definitely money well spent. No expense is spared when it comes to Diva and Abba, and that includes their wardrobe. This is their little Minnie Mouse coats that I had bought online and somebody made them for me. The dogs mean an awful lot to me. I kind of thought my daughter had grown up and I've no grandchildren, really kind of felt empty nest syndrome. But now I've got my two little girls and it's kept me, I would say, young and still in touch with fairyland. With nice princess things, love pink and glitter. And Anne, from Inverclyde, makes sure the girls don't get bored. I like to keep variety in their life and they've been to museums, fairgrounds, anything that's going on I like to take them. We'll have what we call a girls' night in and we'll watch a DVD and one of the favourites is Beverly Hills Chihuahua and we'll have a Chinese. They love chow mein and anything chicken and they love rice as well. As well as a bursting wardrobe and a bustling social life, Abba and Diva expect their creature comforts. I buy packs of cooked chicken from Marks and Spencer's and it's got to be good stuff, they'll not take any of the cheap stuff. They can tell if I buy a cheaper make of chicken. Maybe once a month we take them to McDonald's and they get their Happy Meal, either chicken nuggets or a plain burger, and they get a bottle of water and a toy. But while Anne is happy to treat her dogs like children, not everyone agrees with her methods. Sometimes I get some strange looks
Very few odd sort of comment, negative comment. I just ignore it. Most of the time it's very positive and makes people smile. For Anne, the dogs are more than just pets. If there's any family weddings or events going on, I like to make sure the dogs can go, or I won't go. I love them. They changed my life. Basically, made me a lot happier and gave me some sort of purpose. Bom, pessoal, para alguns está dando um delay aí na exibição do vídeo, né? Mas eu acredito que todos tenham acompanhado aí a situação que eu expus para vocês, né? Deixa eu só perguntar uma coisa. Teve um camarada aí que apresentou um problema com relação ao vídeo. Acho que foi o Danilo ou Josias, não sei. Manda aí no chat se conseguiu assistir o vídeo. Importante a gente alinhar tudo isso aí para, né, no decorrer aqui do curso correr tudo bem, tá certo? O que a gente tiver que ajustar aqui, a gente já ajusta para correr tudo bem, tá certo? Bom, vamos lá. Se alguém tiver... Tá, Danilo, beleza, tá tudo certo então. Beleza, problemas de configuração assim... Marco Aurélio, tem que aumentar o áudio. Rapaz, deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar o meu áudio, porque às vezes pode ser aí no seu computador, viu? Vê aí como que fica o seu ajuste de áudio. Fora o Marco Aurélio, alguém mais aí tá com dificuldade em me ouvir? Bom, vamos seguir normal aqui. Deixa eu ver, o Marco tá digitando aí. Bom, tá, vamos seguir normal aqui. Pessoal, o objetivo desse vídeo, então, é a gente fazer o... dá para ir desse jeito. Beleza, então, Marco, tranquilo. Vamos lá. A minha ideia, então, pessoal, é vocês refletirem aí sobre esse vídeo que a gente passou, tá certo? Se alguém quiser se manifestar aqui, contribuir com a aula, fazer o uso da palavra, né? Eu vou dar a minha opinião, obviamente, né? E é até importante a gente trocar essas informações para a gente saber se posicionar no mercado como profissionais, tá? Então a ideia não é só a gente trocar informação técnica, é nós agregarmos valor à nossa postura como profissionais. Alguém quer falar alguma coisa sobre o vídeo que foi passado? Manda aí um chat que eu libero o áudio para a pessoa tá se manifestando. Se ninguém mandar nada, vou entender como se ninguém quisesse falar nada. Aí por mim tudo bem. Se alguém quiser se manifestar, pode estar falando. Bom, então tá certo. Se alguém quiser falar também no decorrer da apresentação, tranquilo, eu estou de olho aqui no chat. O meu posicionamento com relação a isso, pessoal, é o seguinte. Igual eu sempre digo, quando eu estou vendendo um serviço, quando estou visitando alguém, mas o Brasil, se eu não me engano, eu acho que é o terceiro maior mercado pet do mundo, né? Danilo, Danilo, tá tudo certo aí com o vídeo? Ou você só conseguiu ver o final, foi isso? Qualquer coisa eu te passo o link depois no grupo. Aí vocês conseguem assistir na íntegra. Então vamos lá. Meu posicionamento aqui com relação a esse vídeo é o seguinte, pessoal. O Brasil é o terceiro ou o segundo maior mercado pet do mundo. Só perde para os Estados Unidos ou a Inglaterra, né? Movimenta milhões de reais, tá certo? Então hoje o mercado pet movimenta muito dinheiro. Quem abre um pet shop, quem desenvolve uma marca aí, né? De roupinha de cachorro, ração, brinquedo, tá faturando. A verdade é essa, né? E aí, né, a questão é a seguinte: se eu não me engano, por volta de 1930 mais ou menos, Danilo, o meu áudio aqui está funcionando. Meu áudio aqui está normal, tá certo? Se alguém mais tiver com algum problema no áudio,
me avisa depois, que a gente tenta consertar aqui, mas por enquanto meu microfone aqui está funcionando normal. Então a situação é a seguinte, por volta lá de 1930, 1940 mais ou menos, a maior parte da população começou a sair da zona rural e morar nas cidades, né? E as pessoas traziam seus cães, né, para sair da zona rural para morar na cidade. Então, os cães, né, nessa fase, eles sofreram uma grande mudança aí na rotina de vida deles, tal. Saíram de um ambiente natural para ir para um ambiente artificial, fechado na grande maioria e assim por diante. Mas o maior problema foi a mudança no comportamento dos cães. Os cães sendo forçados aí a saírem de seus ambientes naturais, foram obrigados aí a se adaptarem ao ambiente urbano e humano de um modo geral, tá certo? E foi a partir daí que, mais adiante, que as pessoas passaram a morar mais em apartamentos do que casas, né? E esses apartamentos apertados, né, com um precário espaço, uma série de limitações, e os cães ficando em espaços cada vez menores. A vida do cidadão ficando cada vez mais corrida, não tendo tempo para brincar ou exercitar o cachorro e assim por diante, tá certo? Essa é a realidade. Então, por essas e outras, que o comportamento dos cães foi mudando, mas mudando para pior, tá certo? Todo caso de cachorro de apartamento que eu pego, o problema foi criado em função do dono e do ambiente, tá certo? Então, esse é o nosso contexto. Qual é o contexto, resumindo? Um mercado pet que movimenta muito dinheiro, mas que tem pouquíssima qualidade ou nenhuma em termos de conhecimento, técnicas e qualidade de vida para o cachorro. Nesse sentido, somos muito precários. E esse vídeo que eu passei para vocês é um exemplo claro disso. Esse problema da humanização, de mimar o filhote, não é um problema só do Brasil. É um problema também nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, tem bastante disso. Não digo em todos os países da Europa, porque a Alemanha e a Bélgica, por exemplo, onde nasceram aí os pastores alemães e pastores belgas, a cultura lá é totalmente diferente. Lá eles são bem técnicos e sábios na criação e treinamento de cães. Então não podemos falar a Europa toda, né? Mas a situação é essa. Então, por que eu estou fazendo essa ambientação? Porque é esse o ambiente que nos encontramos. E é justamente por isso que surge daí a importância de nós nos capacitarmos e sabermos nos colocar diante dessas pessoas que criam cães problemáticos, cães mimados, e depois não sabe por quê, né? Aí vem procurar o adestrador. Deixa eu só ver a mensagem que o colega está mandando aqui no... Ô, Roberto, a situação é a seguinte, ó, deixa eu só te explicar. Aqui eu não estou passando, não estou com o meu vídeo habilitado, e a ideia nem é essa. Vê aí se você consegue ver a minha apresentação de PowerPoint, vê se apareceu alguma coisa na sua tela. Tá falando que a tela está preta, mas eu vou mostrar esse slide de PowerPoint e vou mostrar vídeos, tá certo? Tá, bom, então tá beleza, aqui tá tudo certo. Então vamos lá, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, essa é a situação na qual estamos inseridos. Uma realidade na qual as pessoas gastam muito dinheiro mimando seus cães, mas não sabem nada sobre comportamento canino. Então, o que eu venho percebendo com o tempo? É muito mais fácil, não digo assim fácil tecnicamente, eu digo com relação à produção de resultado. É muito mais fácil e produtivo nós trabalharmos na mudança cultural de famílias que adquiriram um filhote para ensiná-los desde o zero como treinar e educar corretamente o filhote para lá na frente, na fase adulta, ele se tornar um cão equilibrado e maduro. Então, hoje a maioria de nós adestradores atuamos na solução do sintoma e não na causa do problema. E mesmo que a gente tente trabalhar resolvendo a causa, já é tarde demais, porque o cachorro já cresceu, já consolidou aqueles comportamentos problemáticos e na maioria das vezes torna-se um serviço assim muito complicado e de pouca produtividade, não é nem por culpa nossa, mas é porque o cachorro já está no estágio avançado de complicação psicológica e também porque o dono não está disposto a abraçar aquela responsabilidade e melhorar o comportamento do seu cão, tá certo?
Então eu estou fazendo essa introdução com o vídeo e com a minha percepção para a gente poder tornar isso um denominador comum. Logicamente, se alguém quiser agregar algo mais com relação a isso, é muito bem-vindo. Aqui o momento é de agregar conhecimento, né? Mas esse é o meu posicionamento. E quando a pessoa me procura, eu me ponho da seguinte forma. Eu praticamente não ponho a mão no cachorro. Eu treino o dono. Se o cão tiver que ser reabilitado, farei o meu papel de sinotecnista para reabilitar aquele cão, tá certo? Por outro lado, eu deixo uma coisa bem clara. Todos devem participar do meu programa de treinamento, prestar atenção. É desgastante você estar numa casa cheia de crianças, cheia de gente andando para lá e para cá, você tentando treinar alguma coisa com o cachorro não se concentra. Por quê? A pessoa não se compromete a se concentrar e a organizar o ambiente. Então vejam que por esses mínimos detalhes a gente percebe que as pessoas não estão preparadas para educarem seus cães, tá certo? Mas eu me coloco dessa forma. Eu sou um orientador de donos e faço a reabilitação dos cães. Quem diz isso é o César Milan também, né? Algumas pessoas criticam ele, né? Não, é porque o jeito dele não tem técnica e tal, mas se lerem algumas obras que ele publicou e alguns casos que ele solucionou, faz muito sentido muitas das coisas que ele já desenvolveu. Lógico, muito do material que eu estou expondo aqui para vocês tem como referência bibliográfica Konrad Lorenz, Konrad Most, o próprio Max Macedo, tá certo? Então aqui, e fora as minhas experiências, tá bom? Então só para a gente finalizar essa introdução, é isso. Coloquem-se dessa forma. Nós somos agentes transformadores dessa cultura errada que nós temos com relação a cães e principalmente filhotes. Os filhotes são humanizados porque as pessoas se sentem frustradas no relacionamento humano, não conseguem almejar seus objetivos com outras pessoas e querem canalizar nos cães as suas frustrações na vida social, tá certo? E o nosso dever é o quê? É orientar as pessoas a fazer isso da melhor maneira possível, de modo produtivo para os cães e não confundir as coisas. Tratar o cachorro como cachorro e não como ser humano, não como bebê, não como filhote, tá certo? Então, o nosso tema aqui, novamente, é seleção, criação e desenvolvimento de filhotes. Temos aqui o sumário a ser desenvolvido, né? A introdução, os objetivos e o contexto, que a gente praticamente já fez, né? E seguiremos então aqui com o processo de escolha. Logo em seguida, processo de escolha, o desenvolvimento, qual o objetivo de meu cão, períodos críticos do desenvolvimento, hábitos a serem praticados, casos práticos e reais, e a conclusão. Nessa conclusão, eu quero responder as perguntas que os colegas fizeram no WhatsApp. Para mim será uma satisfação poder ajudá-los nesse sentido. E depois passamos mais alguns vídeos, beleza? E novamente, surgindo alguma dúvida, por favor, mandem aqui um chat para mim ou então peça para habilitar o áudio que a gente abre espaço aí para vocês estarem falando, beleza? Vamos lá para o próximo slide então. Como eu havia dito, nós estamos em meio a uma cultura de pessoas despreparadas e reativas. Por que pessoas reativas? Hoje você vai falar em educação canina, você vai falar assim, olha, o cachorro tem que ser tratado como cachorro, não pode ser tratado como criança, né? Você tem que tomar esses cuidados. Você não pode confundir as coisas e você fala isso na melhor das intenções, visando ser técnico e profissional. E aí a pessoa vira para você e fala assim, não, mas imagina, porque eu crio meus filhotes assim desde não sei quando, porque eles gostam, eles olham para mim, eu sinto no olhar deles que eles me amam e eu amo eles. Quando ele balança o rabinho, que ele vem pulando em mim, ele está demonstrando felicidade. Aí você vai tentar explicar para a pessoa que aquilo é ansiedade e aquilo é prejudicial. A pessoa acha que você é um desalmado. Não, mas onde já se viu? Você não tem sentimento. Não, porque é um bebezinho, é o meu bebezinho. Eu vejo no olhar dele, eu sinto o coração. Então, assim, isso é a tal da reatividade que eu falei para vocês. As pessoas não têm cultura, não têm conhecimento. Você vai se posicionar da melhor maneira possível e acaba sendo obrigado a ouvir todo tipo de absurdo, né? E eu diria que um fator que piora ainda mais aqui o nosso trabalho é a questão do politicamente correto, né? Olha só, eu deixei bem enfatizado aqui, evite e combata o politicamente correto. Seja um agente transformador, convença pela capacidade técnica e resultados. Essa questão do politicamente correto
na minha visão, ela é prejudicial não somente na segurança pública. A maioria de vocês aqui da segurança pública vão entender o que eu vou falar. Hoje, o politicamente correto no âmbito dos animais é vou falar assim, sabe? Bom, não vou falar a palavra que eu ia falar porque o material está sendo gravado. Mas é uma porcaria. Pelo amor de Deus, é um negócio assim que estraga o trabalho de qualquer profissional. Se vocês lerem a Lei Orgânica de Proteção Animal, em seus artigos, ela classifica o uso de colar eletrônico como crime. Mas vem cá, desde quando você utilizar um colar eletrônico com uma finalidade técnica, pontual e precisa, é crime? Se o objetivo da lei orgânica é proteger o animal de maus tratos, abusos e todo tipo de sofrimento, você usar um colar eletrônico da forma correta, de forma medida e com um objetivo específico, não é um crime, não é um maltrato. E nós devemos deixar bem claro também, diante dessa situação de politicamente correto, que se o cachorro está agressivo, está enlouquecido na rua, mordendo as pessoas, causando lesões corporais, sujeitando os donos a processos por lesão corporal e etc., é porque nosso país não tem a cultura da educação canina. Você tem aí os cães que são criados como filhotes, como crianças mimadas, não aprendem limites, não aprendem a respeitar o limite dos outros, se tornam pessoas agressivas, e aí você vai andar com um cachorro na rua e ele sai mordendo todo mundo. Então, se aquele cachorro que está mordendo as pessoas na rua é agressivo, é por culpa do dono, é por culpa do criador, que não teve critério na seleção e na reprodução. Aí o adestrador vai usar um colar eletrônico para resolver o problema, para limpar a sujeira que fizeram lá atrás, e ele que é o criminoso. Ele que é o torturador, porque está usando colar eletrônico. Então é por isso que eu digo que o politicamente correto no nosso país, ele não atrapalha só o trabalho do profissional de segurança pública, ele acaba causando muitos empecilhos desnecessários à nossa atuação como adestradores também. Então, eu uso colar eletrônico? Uso e resolvo muitos problemas, só que eu tenho uma conversa bem franca com o dono antes. Olha, o seu cachorro está assim, dessa forma, porque, com o devido respeito, vocês, sem perceber, cometeram erros. Não colocaram limites, não tomaram alguns cuidados. Então, para que você ande na rua e ele não te cause mais problemas, mordendo as pessoas, vamos precisar usar o colar. E chegando nesse acordo, mesmo que assim, por fora, ele é levado em prática e eu consigo produzir os resultados necessários com o colar eletrônico, tá certo? Mas eu tenho muito claro na minha mente o seguinte: o politicamente correto, por algum azar, pode me causar problemas, mesmo que a minha intenção seja boa e mesmo que eu esteja sabendo o que eu estou fazendo, tá certo? Então, essa é a questão. Quanto mais técnicos nós formos, quanto melhor nós soubermos nos posicionar, não vou dizer que resolveremos 100% do problema, mas pode ter certeza que calaríamos a boca de muitas pessoas que se consideram especialistas e as colocaríamos em seus devidos lugares, né? Hoje está cheio de gente que diz aí que é protetor de animais e acha que proteger o animal é só dar comida, água e abrigo e deixa o cachorro trancado lá no abrigo, não dá uma vida decente. Isso também é uma forma de tortura. E o cara se diz protetor de animais, né? Então, esse tipo de pessoa ignorante que nós devemos combater com as palavras, combater com a técnica, mostrando o porquê que ela está errada e por que nós estamos certos. E por que devemos trabalhar sem interferência, tá bom? Então, nós devemos ser agentes transformadores baseados na capacidade técnica e com os resultados. Não adianta só eu falar, por melhor que eu estude, por melhores que sejam os meus argumentos, eu tenho que mostrar resultados. Então eu tenho cães aí, o Rottweiler, pastor alemão, que eu já treinei, já entreguei pronto para o dono, que tratei na base do colar eletrônico. Mas por quê? Porque quando era filhote, foi tratado que nem criança. Aí virou um monstro na fase adulta, tá certo? E é isso então, pessoal. Começa a partir de você, sinotecnista, a transformação cultural necessária. Por que sinotecnista e não adestrador? Essa é uma concepção minha, tá certo? Adestrador, você tem adestrador de cavalo, você tem adestrador de cachorro, tem gente que fala que é adestrador de gato. Então, o adestramento eu vejo ele como algo assim, como que eu vou dizer, um conceito limitado. A partir do momento em que você analisa o comportamento canino, analisa o ambiente, analisa o perfil das pessoas
gasta horas e dinheiro fazendo cursos, lendo livros, se dedica a essa ciência maravilhosa da sinotecnia, você passa a ser um sinotecnista. Você é muito mais que um adestrador. Essa é a minha posição. Eu nada contra quem se coloca como adestrador, tá? Essa é uma opinião minha. Você é adestrador, ótimo. Mas pense, reflita sobre isso que eu estou falando, tá certo? Busque dar um ar mais técnico e, assim, até, com perdão da palavra, um pouco mais refinado sobre essa nossa profissão, tá certo? Esse trabalho de sinotecnista, veja só, só um parênteses aqui que eu vou abrir para vocês. Você chegar e falar que é adestrador, às vezes a pessoa pode achar que você é um desempregado que está buscando um hobby ou fazendo um bico. O cara faz bico de adestrador. Não tem nada a ver, o cara é um adestrador profissional. Mas olha a comparação esdrúxula que o cidadão está fazendo, né? Infelizmente no Brasil nós temos esse problema. Você pode ser assim uma pessoa muito despreparada técnica ou profissionalmente. Se você tiver um certificado na mão, de nível superior, você é tudo. Por quê? Porque você tem nível superior. Né? Pessoal da segurança pública, né? Estamos cheios de autoridades aí, doutores, autoridades disso, daquilo, mas são pessoas totalmente vazias, que não agregam nada, mas por quê? Porque tem um título, né? Então, assim, infelizmente, dentro desse contexto, é justamente isso que eu vejo. Olha, comercialmente falando, empresarialmente falando, eu sou um sinotecnista, porque até para eu desenvolver o meu marketing, eu preciso me colocar dessa forma, né? A pessoa ou lê aquilo lá, né? Poxa, mas sinotecnista? O que que sinotecnista faz? Eu sou um especialista em comportamento canino, né? Justamente para ela olhar, sinotecnista, mas não é a mesma coisa que adestrador? Então, eu adestro cães. Eu sou sinotecnista, analiso comportamento canino e crio programas de adestramento canino, tá certo? Se eu tiver errado, fiquem à vontade aqui para se posicionarem, né? Poxa, Carlos, não, eu acho que não é assim, então fiquem à vontade, tá? Aqui o evento está sendo gravado, ele será passado para outras pessoas, pelo menos as que não estão assistindo agora. E, enfim, né? O objetivo aqui é esse. Deixa eu só ver a mensagem que o colega mandou. O Hudson não está presente. Deixa eu só confirmar se o Hudson não está aqui conosco. O Hudson me mandou. Pessoal, dá só um minutinho. O Hudson me mandou aqui um WhatsApp para eu mandar um e-mail para ele. O áudio está picotando. A situação é a seguinte: alguém mais está com um problema no áudio aí? Que o áudio está picotando? Porque às vezes, Danilo, pode ser a sua conexão, viu? E vê aí direitinho se o seu sinal não está te ajudando. Se você tiver dificuldade de ouvir o meu áudio, você pode, quando ele estiver gravado no YouTube, ele não vai estar picotando, não. Danilo e Roberto, o áudio está picotando.
Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Bom, eu acredito que sim. Beleza, beleza. Tá, maravilha. Teve uma queda aqui na conexão, por isso que a gente acabou perdendo o nosso áudio, tá? Então ele está recuperado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui a alguns slides. Aliás, eu vou só resumir aqui então. Vou voltar aqui a alguns slides só para a gente partir da onde teve esse problema de áudio. Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. A última vez que vocês me ouviram, eu estava falando sobre o quê? Alguém aí conseguiu captar a última coisa que eu falei aqui na apresentação? A gente parte a partir desse ponto. Só para manter aqui a sequência. Ah, sim, sim. Obrigado, Josias. Mudar a questão aqui do politicamente correto, né? Eu vou ser o mais sucinto possível aqui na apresentação, tá? Pelo menos nessa parte aí onde a gente parou. Questão do politicamente correto. O que eu tinha dito, né? O politicamente correto ele não afeta somente o trabalho que os profissionais de segurança pública desenvolvem aí com relação à questão de direitos humanos, né? Ah, coitadinho, vítima da sociedade, porque o criminoso não precisa de exército, precisa de diálogo, né? Tudo aquilo que serve lá fora, em países de primeiro mundo, não serve para nós, tá certo? O mesmo problema nós adestradores temos também com essa questão do politicamente correto. Veja só, não sei se vocês já leram alguma coisa sobre as leis orgânicas de proteção animal, mas elas por vezes criminalizam a utilização de colar eletrônico, certo? E aí fica aquela situação que o camarada não pode usar o colar eletrônico porque é tipificado como crime, como tortura, agressão ao animal, tal, não sei o quê. Mas se o cachorro está na rua, agressivo, reativo, mordendo as pessoas e gerando processos de lesão corporal, é porque aquele filhote lá atrás, durante a criação, foi estragado pelo dono. Ele foi muito mimado, ele não aprendeu a ter limite, não aprendeu a ter barreiras comportamentais. E cresceu agressivo e insuportável daquele jeito. Por isso que depois o adestrador é chamado para aplicar uma solução. Para não ficar dando tranco no pescoço do cachorro e causando deformidades na coluna cervical ou até outros problemas irreversíveis, o colar eletrônico, a exemplo desse politicamente correto, é uma forma precisa e pontual de punição positiva. Né? Justamente para quê? Para você diminuir aquele impulso de ataque no momento incorreto, né? Aquela agressão naquele momento. Então, o adestrador, devidamente treinado, equipado com aquele colar eletrônico, ele vai consertar o erro que cometeram lá atrás, ele vai trabalhar dentro de uma perspectiva profissional e é criminalizado porque o politicamente correto ditou aquela regra. Não, colar eletrônico é crime, é tortura, é judiação com o cachorro. A lei orgânica de proteção animal foi feita por políticos, não foi feita por profissionais. E olha só, Marco Aurélio está falando, né? Eu peço o cliente para sentir. Eu também faço a mesma coisa, pedir para o cliente sentir os estímulos do colar eletrônico. Ô Marcos, se você quiser falar alguma coisa, eu libero o seu áudio, viu? Mas vamos lá, eu faço a mesma coisa. Eu sou bem sincero com o tutor, né? Eu falo, olha, o seu cachorro está dessa forma porque lá atrás faltaram alguns cuidados. Espera só um minuto. Ô amor, põe aquele para dentro, meu. Ele parar de latir. Eu chego e abro o jogo com o tutor primeiro. Olha, o seu cachorro está agressivo e reativo dessa forma porque faltou limites quando ele era filhote. Faltou socialização, faltou ambientação, faltou obediência. Então agora nós estamos diante de um problema que precisa ser consertado. Se você andar com esse cachorro na rua, ele vai atacar alguém e você vai responder um processo por lesão corporal. Fora a dor de cabeça e as indenizações. Então, está aqui o colar eletrônico, ele funciona de tal forma e vamos utilizar a partir de agora.
Quando o cachorro melhora, a gente retira o colar eletrônico, usa só o colar de elos, mas a questão é o seguinte, o politicamente correto atrapalha o nosso serviço. Os problemas que nós temos hoje é fruto da falta de cultura, como diz o Max Macedo, cultura canina. E é verdade, as pessoas em sua totalidade, com o devido respeito aos meus clientes, são ignorantes com relação às técnicas do adestramento, ao comportamento canino. E quando nós nos colocamos à disposição para resolver um problema e utilizamos o colar eletrônico, somos mal vistos, né? Aparecem especialistas em comportamento canino aí, que se dizem protetores de animais e, né, fica criando todo aquele estresse porque, tá usando colar eletrônico, né? Então, assim, olha a realidade na qual nos encontramos, né? Por isso que eu digo, como é que nós vamos combater esse politicamente correto aí que só atrasa o nosso lado? Sermos técnicos e capacitados no que fazemos, e principalmente com resultados. Não adianta nada eu ter um bom embasamento teórico e não ter resultados para apresentar. Então eu tenho aí pastor alemão, Rottweiler, Pitbull aí, que queria sair pegando todo mundo na rua, que eu fui tratando com um colar eletrônico e deu muito certo. E o cachorro, quando me vê, fica feliz da vida, porque eu soube tratá-lo da maneira correta, então não causei nenhuma dor, nenhuma tortura para o cachorro. Só que é isso que as pessoas não enxergam, né? Então, só para finalizar aqui essa parte da introdução, e foi aí a parte que vocês perderam, né? É a partir de nós que começa essa mudança, tá certo? É muito importante nos colocarmos da maneira mais profissional possível. Começa a partir de você, sinotecnista, a transformação cultural necessária. O que eu quero dizer aqui também, infelizmente, quando você diz para uma pessoa que você é adestrador, primeira coisa que vem à cabeça, né? É adestrador? Tá fazendo um bico, né? É um hobby, é uma renda adicional. Coitado, tá desempregado aí, né? Foi mandado embora, tá trabalhando como adestrador. É assim que as pessoas nos enxergam, infelizmente, né? Mais um fator que demonstra a total ignorância das pessoas, né? Em meio a um mercado que movimenta milhões de dólares, milhões de reais, nós surgimos como pessoas que apresentam soluções para os cães problemáticos que são fruto de donos problemáticos. E olha a maneira que somos vistos, né? Então, começa a partir de você, sinotecnista. Então, o que eu digo hoje? Eu sou sinotecnista, eu sou um especialista do comportamento canino e perdão, desenvolvo programas de adestramento canino, tá certo? Não é desmerecer a figura do adestrador, mas é que infelizmente em nosso país você pode ter uma péssima técnica ou perfil profissional, mas se você tiver um título, você é alguém. É o que acontece com as autoridades aí. Juízes, promotores, secretários, pessoas com nível superior, doutores, altos títulos, mas que são pessoas que não conseguem produzir ou aplicar nada de tudo aquilo que tem de conhecimento. Então, infelizmente, a gente acaba tendo que sofisticar, inclusive, a nomenclatura do nosso trabalho. Sinotecnista, para a pessoa ouvir, e aquilo tem um impacto psicológico até na hora de fazer o marketing, né? Poxa, o cara é sinotecnista, então ele é melhor que adestrador? Isso não tem nada a ver. Mas, infelizmente, é dessa maneira que a gente precisa se colocar para evitar aquelas perguntas desnecessárias e evitar debates assim que não produzem em nada. Então, nós somos sinotecnistas, especialistas do comportamento canino, desenvolvemos programas de adestramento e comportamento canino para consertar os erros que os criadores, os donos do mercado pet cometem em cima dos nossos cães, beleza? Até aqui alguma dúvida, alguma observação? Alguém quer se posicionar? Bom, eu vou dar seguimento aqui à nossa apresentação. Vamos aqui para o próximo slide. Como eu havia dito, o nosso objetivo aqui, então, é prevenir a consecução de cães com maus hábitos, imaturos, desequilibrados e que passem adiante para as próximas gerações características negativas. Sobretudo, quebrar mitos e paradigmas em meio aos tutores e mercado pet. Só mais uma observação que eu faço é que hoje o mercado pet fatura muito em cima do consumidor, principalmente na ignorância das pessoas, né? Então você vê aquele monte de parafernália sendo vendida no pet shop, bebida para cachorro, vinho para cachorro, cerveja para cachorro, nem eu estou tomando cerveja e o cachorro está tomando cerveja, tá errado isso aí, né? Roupinha, vestidinho, na minha visão, é um total absurdo,
né? Mas, diante no bom sentido, da ignorância das pessoas e da necessidade que as pessoas têm de projetarem suas emoções nos cães, o mercado pet fatura muito. E qual é o resultado disso? Cães humanizados e estragados. Então, hoje a minha política de trabalho, ela se divide basicamente em duas. Eu priorizo serviços em que os donos vão comprar filhotes, e aí eu pego aquele filhote, aquela família do zero, nós fazemos um trabalho bem feito desde o começo para o cachorro se desenvolver na fase adulta com o máximo de qualidade. Quando o cão já está maduro e com os problemas, nós buscamos soluções, infelizmente, na maioria das vezes paliativas, mas não é porque, por exemplo, está faltando técnica ou disposição para trabalhar. É porque o cachorro ficou daquele jeito e não há muito o que fazer. Nós conseguimos melhorar e tornar a situação um pouco mais controlável, mas não que, infelizmente, aquilo vai resolver o problema por completo. Até porque também não são todos os donos que estão dispostos a aplicar essas medidas e mantê-las. Digamos assim, abraçar aquela mudança de hábito em favor do seu próprio cachorro, tá certo? Então, muitos dos serviços que nós pegamos, infelizmente, é enxugar gelo. Não que não traga um resultado, não que não seja produtivo. É produtivo? Está sendo desenvolvido? Tá, mas lá na frente, na mão da pessoa errada no momento errado, volta a ser praticamente a mesma coisa, tá certo? Por isso que é importante nós sabermos o que o filhote precisa e qual é o caminho a ser seguido para que o cão cresça, amadureça e se desenvolva da melhor maneira possível, tá certo? Bom, já que o nosso tema aqui é a seleção, criação e desenvolvimento de filhotes, eu me surpreendi esses dias, inclusive, com um cliente que falou para mim o seguinte: eu já queria comprar tal cão de tal raça, mas é porque eu fiz uma pesquisa do perfil daquela raça, adequei a nossa realidade como família, para depois trazê-lo para casa. A hora que ele falou aquilo, eu parabenizei ele, porque em 6, 7 anos trabalhando com adestramento, eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi uma pessoa ter uma postura tão consciente e lúcida como essa pessoa teve. O camarada ele teve a preocupação de analisar suas próprias condições e escolher a raça mais adequada à sua realidade. Olha só, o Danilo está falando, esse é o grande problema na verdade. No meu caso, convencer os clientes das mudanças de hábitos. Danilo, muito oportuna aqui a sua observação, ela agrega muito aqui para o nosso trabalho, e eu vou te falar o seguinte: quando uma coisa pesa no bolso da pessoa, ela para pensar. Então, eu me deparei já com uma situação assim, foi até engraçado no começo, mas deu para a gente contornar bem, né? Eu estava atendendo uma, uma senhora que tinha uma dálmata de 5 anos. Eu estou recebendo aqui uma mensagem, bom, depois eu respondo. Eu estava atendendo uma dona que tinha tem uma dálmata de 5 anos, e ela era tratada igual a filha dela. Acho que até melhor que a filha, porque a dálmata deitava na cama com a mãe, a filha tentava entrar no quarto e a dálmata atacava a filha, né? É uma situação bem complicada. Peraí que tem um colega tentando entrar aqui na sala. Deixa eu só mandar um áudio para ele aqui. E aí, pessoal, eu só vou. Não liguem pro áudio que eu vou mandar, é só para orientar aqui o nosso colega. Eduardo, se você recebeu o e-mail, tem um detalhe. Se você estiver assistindo no computador ou no notebook, você pode abrir direto o áudio, tá? Agora, se for tablet ou iPhone, você precisa baixar o aplicativo do Click Meeting, beleza? Eduardo, se você recebeu aqui o e-mail e não está conseguindo abrir, de duas uma. Se você estiver assistindo no tablet ou no iPhone, você tem que baixar o aplicativo do Click Meeting. Se você for assistir no computador, é só abrir o link aí. Tenta aí. Que droga. Retomar aqui. Vocês estão conseguindo ouvir? Tranquilo?
Tá, beleza. Então, deixa eu seguir aqui com a nossa apresentação. Aí o que aconteceu? Essa dálmata, ela tinha um caso de agressividade possessiva. Ou seja, não podia chegar nada daquilo que ela considerava como dela, que ela agia dessa forma. E a dona me procurou para apresentar uma solução, né, uma saída para o caso dela. E a primeira coisa que eu falei para ela foi o seguinte: olha, você vai precisar colocar limites aí na rotina, na vida do seu cachorro, tá bom? Você vai ter que controlar recursos, você vai ter que falar não, você terá que ser rigoroso ou muitas vezes ríspida com ela, dependendo da atitude dela. Não pode mais deitar na cama e no sofá, né? Você precisa colocá-la no seu devido lugar. E aí, quando eu falei isso, a dona começou a chorar. Aquilo para ela foi assim, né, partiu o coração dela. E eu percebi que ela não estava disposta a seguir aquelas orientações. E aí, Danilo, eu me coloquei da seguinte maneira: olha, você pode pensar da seguinte forma: você tem um problema, a sua cadela, ela está criando uma divisão na sua família, e essa divisão pode piorar o seu relacionamento com os seus filhos e o seu marido, porque é a sua cadela sem limite que está causando essa divisão. Então, assim, um cachorro que vive em total estresse, um estresse contínuo por causa dessa agressividade possessiva, ela tem uma queda na imunidade, ela começa a contrair doenças, ela pode de repente morder uma pessoa, morder um visitante e te gerar um processo por lesão corporal, uma necessidade de indenização. E já que você está me contratando para te resolver um problema, você está investindo quanto por mês? R$ 500, R$ 400, que seja? Esse dinheiro tem que te trazer um retorno. Lá na frente ele tem que te valer alguma coisa. Então pense nisso. Os riscos que você está correndo e o dinheiro que você está, na prática, jogando fora por não se dispor a abraçar, assumir essa responsabilidade, né? E eu falo tudo isso com muita tranquilidade, sem ofender ninguém, né? Eu tenho que ser franco com a pessoa, né? Eu prefiro ser bem franco para não chegar lá na frente e a pessoa vir reclamar do meu serviço depois. Olha, eu gastei aqui tantos reais com você, tá, não sei o que, e não teve resultado. Então, eu já dou a real logo de cara para a pessoa não vir me incomodar depois, né? Eu já coloco quais são as regras do jogo para a gente chegar num acordo e trabalhar como uma equipe no mesmo idioma, na mesma linguagem. Beleza, Danilo? Mas um dos cursos que eu vou aplicar aí na semana que vem é o marketing e gestão para adestradores e profissionais do mercado pet. Eu vou abordar esse assunto novamente, até para dar uma reforçada. Mas se essa é a sua dificuldade em convencer o dono a aplicar essas mudanças, mostre para ele que, de duas uma, isso pode pesar no bolso, tanto na forma de um investimento que não está trazendo retorno, como também eventuais indenizações por perturbação do sossego público, ou então, deixa eu ver o que é mais, a lesão corporal e também os problemas que ela vai ter na família dela. Eu acho que é a melhor maneira de nos colocarmos e convencer a pessoa a assumir a responsabilidade dela. Mostre para ela o prejuízo e os malefícios que ela terá por não assumir uma posição definitiva, tá certo? E, bom, então, seguindo aqui, né, com a nossa apresentação, o processo de escolha. E aí, então, eu estava falando para vocês daquele meu cliente que se preocupou em fazer essa pesquisa antes, né? Então, ele analisou todo o seu contexto aí como dono, né, como enquanto cidadão, né, pessoa que está trabalhando, tem família para cuidar, né, e outras preocupações, e preferiu analisar antes se aquele cachorro seria o mais adequado para a sua rotina. Então eu parabenizei aquela pessoa e falei que é justamente o que os outros donos deveriam pensar, mas acabam não pensando. As pessoas escolhem um cão primeiro pela raça, pela aparência. Então, eu quero um pastor alemão porque o meu vizinho tem. Eu quero um pastor alemão porque eu vi o pastor alemão no filme. Eu quero um pastor alemão porque ele é um cão de guarda. Meu, olha o absurdo que as pessoas falam. Não, eu quero um pastor alemão porque o pastor alemão é um cachorro bravo. A pessoa fala que pastor alemão, não, que o pastor alemão é um cão para guarda porque é um cão bravo. Então, olha os absurdos que as pessoas falam, por falta de conhecimento. O fato de você ter um pastor alemão não significa
que ele será um cão apto para a guarda, e muito menos que ele será bravo. Eu já vi cada pastor alemão que perto de um poodle passa vexame. Você bate palma assim na frente do pastor alemão, ele se encolhe todo, ele se esconde embaixo da cama, demonstra medo, não tem um pingo de autoconfiança. Então, assim, um erro que as pessoas cometem, e é importante nós expormos ao apresentar o nosso serviço, é justamente essa. O indivíduo, ele não representa necessariamente a raça a qual ele pertence. Então, você tem um pastor alemão, isso não significa que ele vai apresentar na totalidade ou de modo satisfatório as características que um pastor alemão tem. Então, isso já remete a uma preocupação que as pessoas devem ter de escolher um bom criador, um bom canil, e acertando nessa escolha, escolhendo um bom indivíduo, um bom cãozinho, saber manter aquelas características desejadas, tá certo? Então, essa é a questão, né? É você acertar na escolha do filhote no canil ou no criador no qual você está indo, você saber se tem a capacidade técnica para desenvolver aquele filhote e manter aquelas habilidades de modo satisfatório, né? Então, o processo de escolha envolve essas questões. Por que eu quero um filhote? É por causa do status? É porque é uma arma? Não, eu vou comprar um Rottweiler porque eu vou colocar ele lá na minha chácara e ele vai morder quem tentar pular a grade. E eu vou falar para vocês, eu peguei um caso esses dias aí que o cara teve essa ideia de comprar um Rottweiler para deixar na chácara dele, e o Rottweiler está dando mais prejuízo do que resolvendo o problema. Porque o que acontece? O cara não fica na chácara, ele só vai no final de semana. O Rottweiler fica sozinho lá no fundo do quintal, na propriedade, e por estar entediado e não ter interação com ninguém, ele destrói a casa toda. Morde as plantas, cava buraco, já roeu o pé da mesa, já rasgou a piscina de vinil. Então o cara quis um Rottweiler porque ele achou que era bravo e que ia proteger a propriedade dele. E tá ali arrebentando a casa toda, né? O Josias está falando aqui, ó, meu problema já não é conseguir fazer ele ser de guarda. O meu é Hot também. Então olha só, Josias, o fato de você ter um Rottweiler não significa necessariamente que ele vai atender a sua necessidade para patrulha ou para contenção prisional, né? Foi como eu falei, eu vou até bater novamente aqui a questão que está sendo abordada, né? Veja só, o porquê que você quer um filhote? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo desse filhote lá no futuro? É faro, detecção de drogas, detecção de explosivos, busca e resgate, guarda e proteção, competição, hipo, shoot zoom, sei lá, que seja. Qual é a finalidade? Então, você sabendo o porquê que você quer aquele filhote, você vai planejar a escolha, em qual canil você vai e qual vai ser a rotina de treinamento para atingir o objetivo. E ainda assim com algumas possibilidades de erro. Então, o tempo que eu fui chefe de canil no Exército, terceiro sargento de cavalaria, chefe da seção de cães de guerra, no quartel onde eu servia, meus amigos, vocês não sabem o perrengue que eu passava com o meu comandante de esquadrão e o comandante de regimento. Porque eu fiz o curso, fui designado para chefiar o canil, e aí tudo quanto era vira-lata e cachorro misturado com os amigos do coronel que iriam... Era uma relação de troca, né? Os caras, para fazer média com o coronel, queria doar cachorro. Ó, tem um cachorro aqui, é um cachorro bom, um cachorro bravo. Ó, vou doar aqui para o senhor, coronel, a minha contribuição aqui para o regimento, para ele fazer parte lá do canil. A pessoa não sabia de cachorro, o coronel menos ainda, com o devido respeito, né? E aí sobrava bucha para mim. Eu tinha que pegar aqueles cachorros misturados, colocar no canil, e por mais que eu tentasse explicar por A mais B que aquele cachorro não servia, ele ficava lá. Não, ó, pega aí, vê aí como é que dá. Uma vez me deram um Akita misturado com vira-lata, meu. E aquele cachorro, nossa, ele só me causou problema. Ele ficou uma semana lá no canil, eu consegui dar cabo nele. Tive que fazer documento, né? Explicando que aquele cachorro era improdutivo, não cumpria a finalidade e só estava trazendo custos para o canil. E aí qual foi o destino dele? Ele foi levado para o paiol de armamento e munição para guardar o paiol de armamento e munição, né? E não foi por iniciativa minha, foi por decisão do coronel. E no final aquele cachorro acabou virando um cão boiadeiro, porque os bois que tentavam invadir o paiol de armamento e munição para comer o pasto de lá,
o cachorro botava para correr. Então, até que no final das contas, ele acabou cumprindo uma parte da finalidade. Ele virou um Akita mestiço, boiadeiro, e, né, entrou para a história lá do paiol de armamento e munição. Não foi por minha causa, foi por decisão do coronel, mérito dele, né? Mas enfim, então é complicado essa situação, entendeu, Josias? Você está falando aqui, ó, você tem um Hot e quer torná-lo aí um cão de guarda, né? Então é complicado, entendeu? Como que eu, por exemplo, eu quero um Rottweiler para proteger a minha casa, proteger a minha propriedade. Então eu quero um Rottweiler, quais canis eu tenho aqui na região que reproduzem Rottweilers? É o canil A, é o canil B, é o canil C? Vou visitar cada um deles. Teria uma conversa bem franca com o criador, né? Hoje em dia é difícil você achar um canil com o qual você possa ter uma conversa aberta com o criador, né? Olha, eu quero um cachorro para guarda e proteção, você tem? E o cara chegar e te entregar um cachorro que de fato cumpra aquela finalidade, né? E, enfim, né? Beleza, escolheu o canil correto. Aí vem aquela questão. Você tem, não estou falando você especificamente, Josias, mas assim, a pessoa tem capacidade técnica para desenvolver as aptidões que o cachorro precisa desenvolver para atingir aquela finalidade? Então é isso, entendeu? Inclusive teve um colega aí, eu acho que foi o Roberto, eu acho que ele não está online, não se encontra online. Ou, enfim, algum outro colega nosso aqui havia apresentado um problema com relação à unidade onde trabalha, né? Que o diretor da prisão, se eu não me engano, dá um prazo de 30 dias para avaliar o filhote e decidir se vai continuar lá ou não. Eu já vou adiantar para vocês, não há condições de você avaliar um filhote dentro de 30 dias para encontrar um destino para ele. Eu vou falar sobre isso mais para frente. É necessário muito mais tempo que isso para você chegar num acordo, tá certo? É só para a gente seguir aqui os nossos slides então, pessoal. O porquê que você quer um filhote? Se é por status, é porque você quer uma arma, é porque você é solitário, não sabe se relacionar com as pessoas e quer uma companhia, né? Então começa por aí, né? Você quer um cachorro com essas finalidades? Desculpe, não é o caso, tá certo? Além disso, né, o motivo pelo qual você quer o cachorro, você tem condições de exercitá-lo, você tem tempo para gastar energia, você está disposto a liderá-lo, principalmente o Rottweiler. O Rottweiler é um cachorro que tem uma postura de possessividade, uma propensão à possessividade muito forte. Se você não estiver disposto a liderá-lo, a controlar os recursos e colocá-lo na base da pirâmide, ele vai te dar dor de cabeça, né? O Danilo fez uma observação aqui, ó. Eu tenho um cliente que me chamou para adestrar um filhote que ele comprou com a finalidade de cão de guarda, um pastor suíço, que foi separado da mãe, irmãos muito cedo e extremamente inseguro. Realmente, primeiro, a maioria dos pastores suíços que eu vi não tinham aptidão para guarda e proteção, né? Não sei se vocês sabem, mas o pastor suíço, ele foi criado a partir de exemplares de pastor alemão branco, né? Isso lá no período entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Então o pastor alemão foi criado com a finalidade de servir o exército alemão. Aí os suíços pegaram exemplares de pastor alemão para criar o pastor suíço. Então ele acabou não, digamos assim, permanecendo nessa finalidade de cão de patrulha, né? E o Danilo está dando continuidade aqui, ó. Muito trabalho e no máximo conseguiram fazê-lo menos medroso. Com certeza, né? Foi como eu falei, Danilo. A gente não consegue, por mais que nos esforcemos, não conseguimos resolver todos os problemas. E não é por culpa nossa, é porque as coisas já começaram errado, né? Mas enfim, olha só, aqui parei aqui, né? A pessoa está disposta a liderar o cachorro, você vai estabelecer regras e restrições. Então é muito importante você ter um cachorro em casa e colocar regras, não deixar o cachorro à vontade, o cachorro circulando pela casa toda, urinando e defecando pela casa toda, latindo à vontade. Tem gente que acha bonito tudo que o cachorro faz. Ah, lá ele tá latindo, tá mordendo o sofá, tá cavando um buraco, acha bonito. Não toma uma atitude, reforça aquele comportamento e aí sobra para quem? Para o adestrador. Resolver a bucha, né? Então, enfim, desde filhote, essa é a questão que tem que ser observada. Estabelecer regras e restrições. Olha aqui, coisas básicas, ter condições de alimentar, cuidar do cachorro, preparado para socializar e ambientar.
É cada absurdo que eu vejo também, cachorro de porte grande, pastor alemão, Rottweiler, Pitbull, que tá com quase um ano, nunca deu um passeio na rua, nunca foi na praça, nunca teve contato com outros cães. Um cachorro que se você levar na rua, vai fazer show, vai ouvir o ônibus, o caminhão, vai ver as pessoas na rua, vai querer morder todo mundo. Então, assim, é importante não apenas nos conscientizarmos disso, mas conscientizarmos os donos também. Olha, socialize o seu filhote, ambiente o seu filhote, dê a ele uma vida rica socialmente, né? A pessoa tem meios materiais e ambientais, financeiros, para dar uma vida digna. Então, aqui em São Paulo, a gente pega muito o caso de abandono, né? A pessoa está lá quebrada, tá principalmente infelizmente, né? Acontece muito com os estrangeiros, né? O pessoal vem lá da Bolívia, da Venezuela, né? Mora em locais precários, põe um cachorro lá, mas mal alimenta o cachorro, né? Então, assim, sabe, a pessoa tem meios materiais, ambientais e financeiros, né, para dar uma vida digna ao cachorro, tem condições técnicas de tratar o cachorro como um cão, né, sem humanizar, tem energia para conduzir e disciplinar o cachorro. Então, diante de um cliente, essa é a melhor maneira que nós temos de nos posicionar, tá certo? O porquê que você quer um filhote? É por status, arma, solidão? Você tem condições de exercitar? Tem condição de liderá-lo? Sabe o que é liderança? Vamos aplicar regras, restrições? Todas essas questões devem ser levadas ao dono antes dele adquirir um filhote. Se adquirir um filhote, ele tem que se comprometer a seguir essas regras aí, tá certo? Para o cão se desenvolver da melhor maneira possível e não se tornar um mero espoliador, né? Bom, vamos lá. Dentro ainda da introdução, o planejamento a longo prazo. Isso é uma coisa que as pessoas não levam em conta. E se vocês assessorarem os donos com essas informações, pode ter certeza que vocês vão acabar se destacando profissionalmente, até porque muitos adestradores também não levam isso em conta, tá certo? Então, olha só, a questão aqui, né? A gente tem que observar o seguinte, um cão vive em média 13 anos. Ao longo desse tempo, o que pode influenciar a vida dele? Então, é aquela, você pega em um casal recém-casado, cheio de sonhos e projetos, não quer ter filho ainda, mas compra lá um cachorro, né? E aí, ao longo do tempo que esse cachorro está crescendo, está convivendo com aquele casal, já desenvolveu um vínculo, um elo de familiaridade, né? As pessoas estão lá fazendo planos, né? Não, vamos comprar uma casa maior, vamos comprar um carro, vamos ter um, dois filhos, tal, não sei o quê. E aí, uma série de questões vão surgindo e vão colocando assim, meio que em xeque a permanência do cachorro naquela família. Pessoal, só um minuto, deixa eu responder aqui uma mensagem que um amigo tá mandando. Então vamos lá, pessoal, dando seguimento aqui. Então é isso, entendeu? Isso uma situação que acontece com frequência. Por que eu digo isso com tanta propriedade? É comum eu receber aqui no meu WhatsApp mensagens das pessoas pedindo ajuda. Olha, eu estou doando meu cachorro, tá? Ele está dando problema aqui, não estou aguentando mais, a minha mulher está brigando comigo, eu tenho que me desfazer do cachorro. Então, se nós voltarmos ao passado dessa família, a gente vê que começou tudo errado. O pessoal pega cachorro para levar para casa sem levar tudo isso em conta, entendeu? Mas caramba, meu, esperou dar 5, 6 anos para perceber que ia ter crise econômica, que ia chegar filho em casa, que alguém ia acabar se estressando com o cachorro para depois doar o cachorro. Então, assim, nós chegaremos aqui nessa aula, nessa apresentação, a questões mais técnicas, tá certo? E isso aqui ainda faz parte da introdução. Por que eu estou batendo nessa tecla? Só para vocês entenderem. Isso tudo faz parte da necessidade que nós temos de nos posicionar como profissionais, tá certo? Então, se hoje existem cães abandonados ou cães problemáticos nos lares,
É por causa disso aí que vocês estão vendo no slide. As pessoas não se planejam. Pega cachorro de qualquer jeito, porque é modinha, porque achou bonito, porque ficou com dó, foi lá na feira de doação, viu o filhotinho lá, peludinho, bonitinho, olhando com aqueles olhinhos brilhantes lá e, ele me escolheu, aquele cachorrinho me escolheu, eu vou levar ele para casa. Não dá um ano, o coitado já está na rua. Então, é importante nós sermos assim muito incisivos nisso que estamos falando, para as pessoas abrirem um olho, o pessoal parar de ficar, o pessoal colocar o pé no chão, né? Parar de ficar sonhando e ferrando com a vida dos cachorros, né? Então é isso. Um cachorro vive em média 13 anos. Você tem condições de cuidar daquele cachorro? Você tem, será que o seu projeto de casamento, mudança de lar, bebês, crise econômica, familiares não vão impactar negativamente a vida daquele cachorro? Você tem perfil e meios para mantê-lo? Eu achei muito bom quando esse dono chegou para mim e falou para mim, olha, eu primeiro programei aqui a minha vida, analisei todos esses fatores para depois escolher a raça. Eu falei para ela, você está de parabéns e eu vou usar o seu caso como exemplo no meu curso, porque é o que as pessoas deveriam fazer, né? Ao contrário do que eu vi um casal fazer aqui, né? Um casal que não tem filho, né? Fizeram um cachorro. E eles têm uma vida muito corrida, praticamente não param em casa, né? E foram comprar um pastor alemão. Bom, pastor alemão requer cuidado, exercício físico, trabalho, treinamento e tal, mas não levaram isso em consideração. Foram pegar um pastor alemão. Já escolheram a raça errada, pelo menos para eles. O que piorou a situação? Eles foram no lugar errado. Pegaram um pastor alemão num canil, cuja política era criar pastores alemães agressivos na base da agressão. Então o criador, ele tinha o hábito de agredir as matrizes com a finalidade de aquilo assim gradativamente ser, digamos assim, transferido para os filhotes, né? E aconteceu então que esse casal comprou um exemplar muito agressivo de pastor alemão que com 2 meses já latia, rosnava e mordia o seu calcanhar, com 2 meses, né? E aí foi um baita no trabalho para controlar a agressividade desse filhote. Então, assim, são uma série de fatores assim que o pessoal ignora, compra o cachorro de qualquer jeito porque achou bonito, não sabe escolher um bom canil, não sabe avaliar essas questões, né? E acaba dando nesses problemas aí que surgem, tá certo? Que proveito vocês podem tirar nesse curso que eu estou dando para vocês com essas informações que eu dei até agora? Justamente se colocarem como, digamos assim, assessores de seleção de filhote, né? É lógico, não estou falando que vocês façam isso para, vamos supor, eu sou um especialista em seleção de filhote. Não é isso. Mas, por exemplo, se você está num canil de uma instituição de segurança pública, levar em consideração esses fatores que devem ser analisados. Se você é adestrador, trabalha por conta própria, você se posicionar no mercado dessa forma. Olha, antes de você escolher um filhote, me procure, porque eu vou te orientar, eu vou te ajudar em qual raça, em qual canil. Aí você faz parceria com bons canis, né? Para ajudar a pessoa a escolher um bom cachorro, né? E lá na frente, ela não ter prejuízo com todos os transtornos que aquele cachorro problemático vai causar, tá certo? Então, tendo acesso a essas informações, vocês podem prestar esse tipo de serviço com essa informação técnica, tá certo? E outro detalhe, os custos referentes à saúde, alimento e lar cabem no meu orçamento, mesmo que os fatores acima impactem minha vida? Então, o camarada me chega e me fala assim, olha, eu tenho um Bernese e um Labrador, os dois já adultos, com 3 anos, né, são os amores da minha vida, eu gosto muito deles, mas o meu bebê chegou e eu vou ter que me desfazer dele, porque eu não vou ter dinheiro para manter todo mundo, os bebês e os cachorros. E aí quem se ferra mais uma vez é o pobre coitado do cachorro, né? Por quê? Porque faltou planejamento financeiro. Tá certo? Até aqui alguma dúvida, alguma consideração? Bom, qualquer coisa é só chamar aqui no chat. Mais um detalhe, eu pretendo daqui a pouco, daqui uns 40 minutos, dar um intervalo, tá bom? A gente parar para tomar uma água, ir no banheiro, tomar um café e depois a gente segue com o restante da apresentação. E vamos lá. Isso aqui é mais interessante para quem faz parte das instituições de segurança pública, né? Mas veja só,
foi aquilo que eu falei. O canil está precisando de filhotes? Qual vai ser o objetivo daquele filhote, né? A longo prazo, ele sendo um cão adulto, qual será o objetivo dele, né? O critério de seleção, né? Como que eu vou definir os meus critérios de seleção? Definindo que tipo de trabalho ele desenvolverá no futuro. Então tudo começa, veja só, muito importante isso aqui que eu vou falar. Ao escolher um cão, escolha os pais e avós, não o filhote. Esse é um erro que as pessoas cometem. Vão no canil, olha para o filhote, faz aquele monte de teste, né? Eu não tenho nada contra o teste em si, né? Teste de olhar, teste de Campbell. Faz o teste para ver ali se, peraí, ó, aquele lá tá mais agitado, vou pegar aquele, vou colocar ele no faro. Ah, aquele lá tá mordendo mais, vou colocar ele para guarda e proteção. Não é assim, né? Não é através dos testes ou observando o filhote que você vai resolver a sua necessidade de seleção. A melhor forma, a melhor saída com relação a isso, a melhor forma de começar é você observar o desempenho dos pais e avós na execução desse serviço que você propõe ao filhote no futuro, tá certo? Projetou a finalidade, se é um cão de patrulhamento, pare e detecção, busca e salvamento, competição, companhia. Para companhia, às vezes você pega lá, no bom sentido, o refúgio de uma ninhada, que é aquele cachorro lá que não tem habilidade para nenhuma dessas tarefas, ele vai acabar sendo um ótimo cão de companhia. E ele pode acabar ajudando muitas pessoas só pelo fato de ele ser um cão de companhia, né? Então não é demérito o cão de companhia, né? Cão de exibição. E feita essa seleção a partir de pais e avós e projetando a finalidade dele, você desenvolve as rotinas de treinamento conforme planejado. É aí que nós encontramos um outro problema sério, principalmente quando nós falamos de instituições de segurança pública, né? O chefe do canil, ele foi voluntário para fazer o curso, ele está lá geralmente porque gosta, na maioria dos casos, né? O camarada que está à frente do canil, ele tem capacidade técnica e ele tem gosto pelo que ele faz. Onde que o bicho pega? Na hora de formar a equipe. Então, se ele tiver sob comando de um comandante lúcido, ele vai poder selecionar a equipe conforme os critérios dele. Agora, infelizmente, tem muito canil que é assim, vai pro canil o cara que pisou na bola no serviço. Deu alguma novidade na rua, alguma ocorrência quadrada, tal. Ah, manda pro canil. Não, manda esse cara pro canil. Esse cara só não dá problema, manda ele pro canil. E aí, você fez uma boa seleção do filhote, você foi no criador certo, você fez uma análise aprofundada dos avós, dos pais, você teve todo esse cuidado, só que o condutor que o seu comandante escolheu não é uma pessoa preparada. E aí, meu amigo, você simplesmente está diante de uma dificuldade. Ou você desenvolve também aquele seu condutor, o cara que está lá na sua equipe, ou então você põe todo o seu serviço a perder. E eu tive essa dificuldade. O tempo que eu fiquei chefiando o canil do quartel que eu servia, os camaradas me mandaram pessoas assim que não tinham muita aptidão. Então eu não me ocupava só adestrando os cães, eu tinha que qualificar também a minha equipe. Olha o tanto de variáveis que nós temos quando a questão é a seleção e a criação do filhote. E isso não serve só, por exemplo, para questão de cães de trabalho, para instituições de segurança, para uma família também. Você vai lá, assessora a escolha daquela família, ajuda eles a escolher o melhor canil, o melhor filhote, faz toda essa observação e aí aquele filhotinho vai parar na mão de uma família despreparada. E foi o que eu já vi acontecer. É um caso que eu vou contar para vocês aqui, um estudo de casos, se eu não me engano ele está nos próximos slides. Uma judiação. O filhote vem de um canil bom, ele tem excelentes características, só que ele foi parar na mão das pessoas erradas. Então, vocês têm aqui mais um motivo, aliás, mais uma preocupação para levar em consideração. Não basta somente eu fazer uma boa seleção de pais e avós, de canil e depois de indivíduo, e muito menos projetar uma finalidade para ele. Eu tenho que me assegurar, dentro daquilo que for capaz, dentro daquilo que me for possível, garantir para esse cachorro que ele estará em boas mãos e em boas condições.
Então, olha só, né? Até você atingir o objetivo de um cão assim, de alto desempenho, alto rendimento, olha o tanto de barreiras que você acaba enfrentando, né? Então é importante assim, né? O que que esse curso de seleção, criação e desenvolvimento de filhotes agregou para você nesse momento? O que que está agregando nessa tarde? Justamente essa visão. Não basta somente você ir lá no criadouro, olhar para o filhote e escolhê-lo. Tem todo um contexto à volta que tem que ser levado em consideração para lá na frente você atingir a melhor produtividade possível, tá certo? O próximo slide aqui, então, pessoal, veja só, alguns detalhes importantes para nós levarmos em conta e gradativamente nós chegarmos aqui na conclusão dessa etapa de introdução. Os cães levam, em média, 5 ou 6 meses para maturarem os sentidos e capacidades sensoriais, tá certo? Teve alguém aqui no nosso grupo que perguntou aí a questão do filhote que tinha que ser selecionado em 30 dias, né? Fui algum dos que estão presentes aqui, eu vou até dar uma procurada aqui no WhatsApp, eu vou fazer aqui a leitura da pergunta para vocês e a gente entra aqui em mais detalhes. Quer ver? Deixa eu só achar a pergunta que o rapaz me mandou aqui no WhatsApp, para eu ler para vocês e nós expormos aqui a resposta para todo mundo. Deixa eu ver se eu encontro. E se alguém quiser fazer alguma pergunta nesse momento também, fica à vontade. O momento é agora. Bom, o Pedro tinha perguntado a respeito de socialização, né? Depois a gente explica isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a pergunta. Olha só, interessante, hein? Foi a pergunta, acho que foi a pergunta, não foi nenhuma pergunta, acho que foi uma observação que o Marco Aurélio tinha feito. Aliás, vamos lá. Marco, eu vou ler aqui a que você fez no grupo, né? Boa noite, estou precisando de umas dicas, estou com um filhote de Doberman de 4 meses que precisa ser avaliado por 30 dias para ser aceito pelo Estado para treinamento, para ser cão de sistema prisional. Ele é muito inteligente, mas tem caça baixa. Como estimulo isso nele? Como faço ele amar brinquedos e morder paninho? Isso aí eu vou responder mais adiante, tá certo? Essa pergunta em especial. Aí o Roberto observou aqui. O prazo para avaliação de filhote no sistema prisional mineiro é maior que 30 dias. Esse prazo é para adultos. Então vamos lá. Dentro dessa questão de prazo, olha só aí o primeiro item. Muito importante a gente levar isso em consideração. Os cães levam, em média, 5 ou 6 meses para maturarem os sentidos e capacidades sensoriais. Não tenha pressa, pessoal. Se você tem um cão adulto e o prazo é menor, né, aí já foge um pouco do nosso assunto, tá? A gente pode debater isso numa outra aula. Mas sobre filhotes, a questão é a seguinte: pegou filhote lá com 60 dias, pessoal, é no mínimo 6 meses para você saber qual é a dele. Não adianta querer fazer por menos tempo que isso. Não, mas o criador ele foi lá, já me deu o melhor exemplar que ele tinha, ele me deu o macho alfa lá da criação dele, né? Ele me deu o cachorro mais agitado, ele estourou lá um rojão, o cachorro não mostrou medo e tal, e é esse aqui, entendeu? Meu, não adianta. Até os 6 meses você tem o filhote desenvolvendo todas as capacidades sensoriais, sociais e psicológicas dele, tá certo? Então pode ser que você pegue lá no começo um cachorrinho um pouco mais acuado, um pouco mais acanhado. Dentro de uma rotina saudável e produtiva, até os 6 meses ele pode desenvolver tudo aquilo que você precisa para que seja um cão produtivo na atividade policial. Só que infelizmente lá atrás não tiveram essa visão, porque acharam que enquanto ele era filhotinho com 2 meses, que ele não servia. O teste que estava lá na internet não serviu, né? Ou então a percepção do profissional, né, seja ele qual for, a percepção que o profissional teve lá na hora era de que, não, aquele filhote não serve. Então não adianta, pessoal. Seleção de filhote
e definição de caráter leva pelo menos 5 ou 6 meses. Não queiram fazer isso por menos tempo. É muito arriscado, tá certo? E aí você tem uma série de trabalhos, uma série de rotinas que vão propiciar o desenvolvimento dessas capacidades sensoriais, tá certo? Item 2 aqui, ó, testes para filhotes. Não há comprovação de exata projeção das características na fase adulta. O ambiente influencia o desenvolvimento em até 60%. Isso aí, esse item 2, ele serve inclusive para nós seres humanos. 40% do que nós somos é carga genética. Os outros 60%, isso psicologicamente comprovado por doutores de psicologia. 40% do que somos é fruto da nossa genética. Os outros 60% é resultado do ambiente ao qual pertencemos. Tá certo? É lógico que a sua carga genética te torna propenso a outras coisas, mas o que te cerca te condiciona a fazer muitas coisas, e muitas das coisas que fazemos são coisas inconscientes. Beleza? Filhote é a mesma coisa. Os cães, os filhotes de um modo geral, 60% do que ele apresenta é influência do ambiente. O que eu quero dizer é, por pior que, digamos assim, por mais quieto, por mais acanhado que seja aquele filhote lá que está diante de você, se você souber desenvolver um bom trabalho, um bom programa de socialização, ambientação e desenvolvimento da autoconfiança, pouco importando aí a carga genética, você tem um cachorro que, pelo menos no mínimo, pode te trazer algum resultado, tá certo? Então, isso é mais um fator importante na administração do canil ou do seu negócio de criação de cães, tá certo? O tempo que o cachorro precisa para se desenvolver, que é algo fisiológico, né? Algo biológico, e a questão da composição da personalidade do cachorro. A maior parte dele é de acordo com o ambiente, tá certo? Outra coisa importante que eu vejo muito cara fazendo coisa errada. Olha só, respeite o limiar do seu cão. No momento certo ele dará as respostas aos treinos. Não crie expectativas exageradas e não estrague. Eu vou contar para vocês um caso, fora o estudo de caso aí do próximo slide, mas foi um caso assim até que emblemático, né? Porque veja só, né? Como é importante a gente analisar o perfil do dono, né? Olha só que interessante esse caso aqui que eu vou contar para vocês. Uma família abastada, né? Com bastante recurso, me chamou para ir até a casa deles, observar ali o casal de pastores alemães que eles tinham, para cumprirem a finalidade de guarda e proteção da mansão que eles tinham, né? Cheguei lá, uma casa muito bonita, né? Só carrão importado, tal, não sei o quê. E aí, só no jeito do camarada falar, você já percebia que ele era uma pessoa assim muito espaçosa, né? Uma pessoa assim muito impulsiva, né? Então o diálogo que o camarada teve comigo foi assim, né? Ó, a situação é a seguinte, né? Eu tenho aqui uma casa grande, eu tenho um monte de coisa aqui e tal, e eu quero treinar esses pastores alemães para protegerem minha casa, me proteger, porque eu quero que ele ande do meu lado e me protege, porque se entrar alguém aqui estranho, ele tem que morder a pessoa. E o camarada era dono de uma empresa de eventos, né? Então assim, pô, ganhava uma nota preta, acostumado a mandar em todo mundo, e aí eu vou atender esse camarada, ele já chega querendo, assim, meio que inconscientemente, botar pressão também. Não, porque, ó, não, e detalhe, os pastores alemães que ele tinha, estavam o quê? Com 4 meses. O camarada queria que em alguns meses o cachorro já estivesse mordendo. Meu, peraí. Você desenvolver condições psicológicas para o cachorro entrar em defesa ou ataque, o cão tem que no mínimo estar amadurecido, tem que estar adulto ali, com pelo menos 1 ano e meio, 2 ou 3, dependendo do caso. E o cara, ele tinha uma visão tão distorcida sobre comportamento canino que ele já estava meio que exigindo que os pastores alemães dele fizessem toda a segurança da propriedade dele. E é aí que novamente entra a necessidade da nossa capacitação técnica para colocar a pessoa no chão, no bom sentido, né? Deixar a pessoa com o pé no chão. Então, eu tive que me posicionar da seguinte maneira: olha, não é bem assim que funciona. Primeiro, nós devemos entender que o filhote está se desenvolvendo, né? Uma exigência dessa, é o mesmo que você querer pegar um jovem de 14 anos, armá-lo, colocar um colete, um cinto, né, um cinto tático aí,
colocar o jovem de 14 anos na viatura e exigir que ele combata a violência na periferia, né? Aquele jovem não tem capacidade psicológica para aquilo, ele não está preparado para aquilo. Por mais que você o treine, ele não tem disposição psicológica para assumir aquela responsabilidade. Eu falei isso pro cara e o cara chega e fala assim: ah, não, tem sim, porque ó, tem adolescente aí que é brabão, entendeu? Então se você fizer isso, o cara consegue. Meu, eu tô falando pro cara, o cara tá me retrucando com um argumento totalmente infundado, né? Então, essa é a questão, entendeu? É você respeitar o limiar do cachorro, né? Pô, meu, o cachorro tem lá 4, 5 meses, desenvolva aí da melhor maneira possível a autoconfiança do cachorro, não fica querendo insistir que ele faça mundos e fundos aí para atender a sua necessidade. Não é assim, o cachorro tem que amadurecer primeiro, né? A gente tem que respeitar o limite daquele cachorro, né? E aí, tem cara que insiste tanto aí em trabalhar agressividade, em trabalhar defesa em filhote, que acaba estragando o cachorro. Ou espana o cachorro, ou deixa ele medroso de tanto estalar o chicote e amedrontar o cachorro, ou então desenvolve nele uma autoconfiança tão grande que depois que o cachorro fica adulto, ele fica incontrolável, ele quer sair, né, mordendo todo mundo. Então não é assim, né? Essas são. E assim, não é só no âmbito aí de, por exemplo, no âmbito pet, né? Cães de estimação. Não é só nessa área, mas na área operacional também. O cara quer pegar lá o filhotinho, né, com 4, 5 meses, quer trabalhar a defesa, quer trabalhar o ataque, está instalando chicote, está amedrontando o cachorro, ou então está desenvolvendo uma autoconfiança acima da média, que o cachorro chega depois aí, vai fazer um patrulhamento e dá uma novidade, sai mordendo todo mundo aí, sem respeitar comando e tal, e fica essa bagunça, né? O que eu quero dizer aqui, dentro desses detalhes importantes, é que o foco principal, a prioridade, é que o cão seja seguro e firme antes de qualquer coisa. Não adianta você querer que ele faça milagres, né? Que ele faça coisas acima da média enquanto ele for filhote. Ele tem que primeiro se desenvolver. O importante do filhote é ter equilíbrio emocional, ter um temperamento firme e seguro, para quando ele chegar na fase adulta, com todo o equilíbrio que foi desenvolvido, você poder cobrar dele uma carga de trabalho maior e ele poder te dar isso em retorno, mas porque lá atrás você fez um bom trabalho de base. Nisso pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas acreditem, a maioria dos profissionais não leva isso em conta. Ou trabalha na pressão do chefe, na pressão do tutor que está lá pagando o serviço dele, ou está fazendo coisa errada porque não sabe mesmo, porque não aprendeu que esse detalhe de respeitar o limiar do cachorro é importante. E aqui, né, ainda dentro do âmbito da introdução, um estudo de caso, né? A história de Phantom, ou Malinois, que começou errado e terminou errado, mas não foi culpa dele. Recentemente, e assim, foi um caso que eu não consegui terminar. Porque o que acontece? A moça me ligou, fui lá na casa dela fazer a entrevista. Tratava-se de um Malinois que tinha o que lá, acho que uns 10 meses, e a dona falava que ele era muito medroso. Não, é porque esse Malinois aqui, ó, ele é muito medroso. Você chega perto dele, ele sai correndo, ele põe o rabo entre as pernas, ele é medroso com visita, e eu quero que ele seja um cão de guarda. Porque eu vi o Malinois lá da novela, da Geisa, né? Aquela novela lá que tinha a Geisa, que tinha um Malinois. A moça viu a Geisa na novela e ela queria que o Malinois medroso dela fosse um cão de guarda também, né? E aí coube a mim ter essa tarefa de transformar num passe de mágica o cachorro dela. Bom, o fato é que assim, eu tive que novamente colocar ela com o pé no chão. Mas o que aconteceu, qual foi o histórico desse Malinois antes, né? Esse Malinois ele foi comprado por uma delegacia de polícia civil num canil especializado em Malinois, um canil muito bom por sinal, né? Então começaram no canil certo. Beleza. Compraram o filhote, levaram para o canil da delegacia para fazer faro de entorpecente, para trabalhar no COI também, né? No GOI, né? Grupo... No Garra, Grupo Armado de Repressão. Acho que uma coisa... enfim, né? Não estou lembrado aqui. Mas enfim, compraram lá um malizinho para fazer o treinamento. E aí, meus amigos,
com 4 meses, o cara que estava fazendo o treinamento desse Mali, ele teve a coragem de chegar pro responsável pelo canil e falar assim, ó, esse filhote aqui não serve não, viu? A mordida dele é muito fraca. Meu, com 4 meses, o bicho não tinha nem trocado os dentes ainda. O cara chega e me fala que o filhote tinha uma mordida fraca. Pessoal, com 4 meses o filhote está trocando o dente. É lógico que a mordida vai ser fraca. O dente está trocando, o bicho tá. Se o cachorrinho lá com o dente trocando morder alguma coisa, vai doer, ele não vai conseguir cravar o dente na luva, no mordedor, no manguinho que seja, nem a cassinha o cachorro vai querer morder direito, tá trocando o dente. O cara me chega e me fala que o cachorro não serve para mordida, a mordida dele é fraca, com 4 meses, né? Brincadeira. Aí o que aconteceu? Esse cachorro ele foi devolvido para o canil, né? Devolveram o cachorro para o canil como refúgio. Ó, isso aqui é refúgio, não serve. E aí o dono do canil, né, já meio que assim desconcertado com a situação, a única alternativa que ele encontrou foi revender aí e sem saber direito o que aconteceu, né? A solução que ele encontrou foi a de revender o cachorro para uma pessoa assim do âmbito civil, né? Foi inclusive a mulher que me procurou depois, para ser um cão de companhia. Aí beleza, só que a negociação foi feita assim, numa mesa de bar, o marido da dona estava tomando umas cachaça, o dono do canil estava tomando mais umas cachaça também, e fizeram uma negociação de boteco. O cachorro foi vendido a R$300. Um filhote de Mali, que normalmente é vendido a 3 mil, foi vendido a 300. Eu acho que o cara estava tão embriagado que ele esqueceu de colocar um zero no valor da negociação, mas tudo bem. Vendeu o Mali, refúgio da delegacia, a R$300. E aí esse coitado foi parar na casa da mulher lá, né, para ser cão de companhia. E foi aí que o bicho começou a pegar mesmo, porque por ser Mali, cheio de energia e ligado no 380, o bicho começou a bagunçar a casa toda. Cavar buraco, a morder as plantas, a bagunçar a casa toda. E aquele cachorro começou a apanhar que nem um condenado. O dono pegava chinelo, batia no cachorro, batia com a mão. E ele começou a apanhar muito dos moradores da casa. E essa casa tinha outros 4 cães, 2 pastores alemães, um vira-lata, tinha mais cachorro também, um monte de Yorkshire e tal. E esse cachorro ele foi apanhando tanto que ele foi adquirindo um comportamento acanhado, medroso. Os outros cães perceberam isso nele e começaram a oprimi-lo também. Perceberam essa fraqueza que ele começou a desenvolver e começaram a agredir ele também. E aí coube a mim fazer o quê? Tirar esse Malinois das cinzas, de todo o passado ferrado dele, para transformá-lo no cão de guarda, igual o da Geisa da novela da Globo, né? E a minha maior dificuldade não foi nem treinar o cachorro, foi tirar da cabeça da mulher que aquele cachorro não servia para guarda. O resultado foi que eu fiquei 4 meses tentando fazer um trabalho de reestruturação, né, do equilíbrio emocional dele. No Mali, isso demora, né, é difícil de fazer isso no Mali, né, apesar do Mali ser inteligente, ele é meio melindroso, né, e deu que a dona chegou e desistiu do programa de treinamento, preferiu deixar o cachorro do jeito que estava, né, mas enfim, né, a questão foi justamente essa, onde eu quero chegar com esse estudo de caso. Um profissional despreparado que não soube respeitar esse limiar do cachorro e ter paciência ou utilizar as técnicas corretas de adestramento e educação canina, ele foi o responsável por fadar esse pobre coitado desse Malinois a digamos assim, uma situação existencial de total improdutividade. Ele podia estar na mão de uma pessoa mais preparada fazendo um bom trabalho, parou na mão da pessoa errada, parou na mão de outras pessoas erradas e está lá apanhando dos outros cães, né? E tudo isso por quê? Porque começou pela falta de preparo na seleção, na educação e no desenvolvimento dos filhotes, né? Para vocês verem como que se o negócio começar errado, ele termina errado e às vezes da pior forma possível, né? Pessoal, a minha proposta aqui é a seguinte. Nós temos aqui, então, nas próximas páginas de desenvolvimento, vamos dar um intervalo de 15 minutos, vou tomar uma água, vou tomar um café, vocês dão uma descansada também. E a gente já segue daqui a 15 minutos então, agora são 4h15. Quando for umas 4h30, a gente segue aqui com o restante da apresentação, beleza?
Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, me chama no WhatsApp e a gente vai se falando. Maravilha? Até daqui a pouco então.